Oi, tudo bem? Hoje, na aula de história, nós vamos estudar sobre objetos que podem contar a nossa história, que podem ser documentos. E você acabou de escutar uma historinha aí, a máquina de costura, não é mesmo? E você percebeu que a máquina de costura, ela era muito utilizada antigamente. A minha avó tinha uma. E era uma máquina que ela tinha que rodar a mãozinha do lado para que ela pudesse costurar. Antigamente, a maioria das pessoas tinha máquina de costura, mas por que será que hoje em dia não tem tantas máquinas de costura? A máquina de costura serve para costurar, certo? Então, as mulheres de antigamente, elas costuravam muito, elas faziam as suas próprias roupas, as suas próprias cortinas, as suas próprias roupas de cama. Mas hoje em dia, ninguém mais costura em casa, é bem difícil ter, né? A maioria das pessoas compra roupas aonde? Na loja. É verdade, compram na loja. Por isso que hoje em dia quase não tem máquinas de costura, não é mesmo? Você conhece outros objetos que antigamente se usavam e hoje não usa mais? Eu conheço, porque eu tenho mais idade que vocês, né? E alguns objetos, quando eu era do tamanho de vocês, eu lembro que tinham e que hoje não existe mais. Olha só, eu vou mostrar aí pra vocês um objeto que tinha quando eu era criança e que hoje foi trocado por outro. Olha só. Muito bem, crianças. Essa daqui é uma máquina de escrever. Ela existia quando eu ainda era criança. Inicialmente, ela foi criada em 1714. Você já pensou há quanto tempo atrás? Há muito tempo. E ela apenas gravava as letrinhas no papel e não tinha tela para poder ver o que você estava escrevendo. Com o passar do tempo, a máquina de escrever foi evoluindo, foi se transformando até chegar nos dias de hoje, onde nós conhecemos o computador, onde podemos ver na tela o que está sendo escrito e além de muitos outros acessos como internet, jogos, entre outros programas. Você sabia também que existem objetos que podem contar a minha história, que podem contar a sua história? Sim, tem objetos que contam e alguns objetos se tornam documentos. Eu vou mostrar para vocês dois objetos que contam a minha história e que também são documentos. Eu tenho aqui, ó, esse livro aqui. Esse livro é o meu álbum de casamento. Quando eu casei, teve um fotógrafo, ele tirou fotos e colocou tudo nesse livro, registrando, certo? Então, esse daqui é um objeto que conta a minha história, é o meu álbum de casamento. Também tem, então ele virou um documento, né? Porque é um álbum, é algo especial. O meu canudo, esse canudo aqui, ó, é o meu canudo de formatura. Também é um objeto que conta a minha história, que é um documento. Dentro dele tem um certificado, um diploma, dizendo que eu terminei o curso para poder dar aula, para poder ser prof. Então, esses são dois objetos que contam a minha história, tá bom? Galerinha, agora quem tá aqui comigo é a Luísa. E ela vai mostrar também alguns objetos que contam a história dela, né, Lu? Dá um oi pra galerinha. Olá, galerinha. Muito bem. Esse daqui é um objeto da Luísa, né, Lu? Que é a carteirinha de vacinação. É onde mostra aqui, ó, todas as vacinas que a Luísa tomou, aquelas que ela ainda tem que tomar, né? Então, é um objeto que conta a história dela e que também é um documento, né, Lu? É um documento. Também tem isso daqui. O que é isso, Lu? Eu. É você? Mas olha só, é você quando era? Bebê. Bebê, muito bem. A Luísa quando era bebê. E a Luísa
Tem várias fotos dela, tem algumas espalhadas por aí. Então, também é um objeto que conta a história dela. Mostra quando ela era bebezinha. Muito bem. Com lacinho. Com lacinho, verdade. Olha que eu com lacinho, ó. É, você com lacinho. Muito bem. A Lu também tem um livro, que é esse daqui, ó. Meu primeiro álbum. E aqui a gente foi escrevendo todas as coisas que a Luísa foi fazendo quando ela foi se desenvolvendo. E tem uma coisinha aqui que é um objeto que a mamãe guardou. Que a mamãe colou aqui, ó. Deixa que ele... Olha aqui, Lu. O que é esse daqui? É a É a pulseirinha. Lembra a pulseirinha que a mamãe falou que você usou no hospital? Que a mamãe usou uma e você também usou outra. A gente guardou aqui pra ser um objeto que conta a história da Luísa. Quando a gente era bebezinho, quando você era bebezinha, lá no hospital, quando você era bem pequenininha. Então esses foram alguns objetos da minha história e da história da Luísa que nós mostramos pra vocês. Eu tenho certeza que aí na sua casa você tem vários objetos que contam a sua história. Converse com a mamãe e com o papai e veja os objetos que contam a sua história. Peça para eles pegarem para você ver e para você conversar com o papai e a mamãe nesse momento, tá bom? Muito bem. Agora é hora de atividade. Você vai pegar a sua apostila e lá na página 56, os 5 e os 6, tem algumas atividades. Na primeira dela, na atividade número 1, você vai escolher um ou dois objetos que são significativos para você e para sua família, tá bom? Então você vai escolher algum objeto que conta a história de vocês, da sua família ou a sua história, para desenhar aqui os objetos e escrever o nome de cada um deles, tá bom? Um ou dois objetos, tá? Depois, você vai observar aqui, ó, as crianças, tá? E vai imaginar por que esses objetos são importantes para ela. Por que será? Você não precisa escrever nada. É só para conversar com a sua família sobre esse assunto. Por que será esses objetos são importantes para elas? Tá bom? Também vai desenvolver uma revisão. O que é revisão? Rever as coisas que vocês estudaram em história. E você vai fazer aqui, ó, atividade na página 57 e na página 58, tá bom? Então faça as atividades aí com muito capricho e dedicação, beleza? Até a próxima aula. Beijinho pra você. Tchau!